Salve, salve, tropa! Tranquilidade? Meu nome é Gabriel, atuo no mercado financeiro há 1 ano e 8 meses. Meu intuito com esse canal é transmitir o máximo de conhecimento gratuito e de valor a todos vocês. Agora, sem enrolação, vamos para o assunto direto do vídeo, que é como operar sempre a favor da tendência. E aqui eu vou trazer para vocês dois principais tipos de análise de reversão que, se você aplicar no seu operacional de price action, gente, eu falo muito de price action porque é o que eu opero, tá bom? Então eu vou falar relacionado a price action, certo? E eu vou falar muito também de pullback, porque é o meu operacional principal, é o que eu mais utilizo. Então eu vou dar muitos exemplos de pullback. Além de que pullback são operações seguidoras de tendência, entendeu? Então, você sabendo operar a favor da tendência e saber quando ela está revertendo e ainda aplicar pullback, que é um operacional seguidor de tendência, você consegue ser extremamente assertivo, beleza? Então, para quem tem dúvida nessa questão de tendência, mano, pega tudo que eu vou passar aqui, mentaliza, não é difícil, mas tem que ter muita prática, beleza? Senão, vocês não vão conseguir guardar o que eu vou passar para vocês. Tá? Lembra da lei 90, lei 1090. 10% teoria, 90% prática. Eu vou lembrar isso no final da aula, mas 10% teoria, 90% prática. Então aprendeu? Começa a praticar, eu tenho certeza que isso vai melhorar muito o resultado de vocês, beleza? Então, primeiramente, eu vou falar da relação da microtendência, da tendência média e da tendência macro. Quando eu falo de muitas tendências assim, e quando você, iniciante, ou você que já está um pouco de tempo no mercado, mas não tem tanta experiência, deixa eu tirar essa média móvel aqui, senão vai confundir, e querem analisar muitos tipos de tendência ao mesmo tempo, na hora de operar, vocês acabam ficando um pouco confusos. Então eu venho trazer de forma resumida, resumida, como que vocês vão utilizar esses três tipos de tendência, mas de forma muito simples, tá? E de antemão já vou falando, gente, opções binárias é o que está acontecendo agora. É isso aqui que está acontecendo agora, você não tem que se importar com o que aconteceu lá atrás, tá? A sua assertividade está aqui. Por quê? Porque a gente opera em tempo gráfico menor. 5 minutos, 15 minutos, e nunca vi alguém operando mais do que isso, tá bom? Então, como são entradas curtas, a gente tem que se atentar ao que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento, certo? Porque se você abre o gráfico e começa a querer analisar todo tipo de tendência, você vai marcar muita coisa. E você vai analisar muita coisa à toa. Não faz sentido ficar marcando linha de tendência macro, linha de tendência média. Você tem que focar na micro tendência. Porém, as regiões macro e média também têm sua importância e você deve saber analisar, certo? Se eu tirar o zoom aqui no gráfico, eu vejo que tem uma tendência de alta macro, tá? A tendência macro é a tendência de alta. A tendência média eu posso considerar essa aqui de baixa e a micro, essa pernadinha aqui de alta, certo? Sobre identificar isso, você tem que saber quais são as marcações dessas tendências, certo? E por quê? De maneira 100% resumida, eu uso marcação macro e média só de filtro e às vezes de gatilho, beleza? Vou dar uma explicação aqui. Vou marcar essa linha de tendência de alta da tendência macro, para ver que eu puxei do fundo lá de trás, lá do dia 15 desse mês, tá? Liguei com esse segundo fundo aqui, formando essa linha de tendência macro. De antemão já falo que essas linhas de tendência são muito assertivas, então o preço tende a tocar aqui e reverter com bastante força, beleza? E vou também marcar uma resistência aqui, isolada, tá? Isso aqui é uma resistência isolada. E já sabemos que o alvo da tendência micro é atingir essas regiões. Então, como que eu uso isso como filtro e gatilho? É só isso que eu uso as regiões macro e média, tá? Porque meu foco é sempre na micro tendência. Mas como que eu uso? Eu vou observando o preço, né? E supondo que o preço entrou numa tendência de baixa. Então aqui eu estou interessado em fazer vendas. Estou vendendo, o back de baixa. Estou vendendo, o back de baixa, o preço continua caindo, eu estou surfando nessa força vendedora. Aí fez aqui 2 toques aqui, ó. Aí eu entro aqui no terceiro toque de baixa, aí o preço vai lá, rompe de novo
e toca aqui, certo? Para ver que eu peguei todos esses pullback de baixa, mas esse pullback de baixa aqui eu não pegaria. Por quê? Porque ele rompeu essa região, que sim, é uma boa região para pullback de baixa, só que ao mesmo tempo teve um toque na linha de tendência macro. E a gente sabe que essas regiões aqui tendem a reverter o preço com bastante força. Então, se você fizesse uma venda aqui, você está correndo um risco muito grande de tomar um rompimento, porque após tocar numa região macro, o acúmulo de gente comprando é muito grande, gente. Então, pode ter até uma reversão de alta para baixa aqui. Então, como que eu uso de gatilho? Esse é o filtro que eu uso em relação a regiões macro. E o gatilho, mano, simplesmente tocou aqui, ganhou força compradora, voltou para essa zona aqui, eu pego, para a zona de suporte, né? Eu pego o pullback de alta. Então eu filtro entradas que são arriscadas, porque é meio que um filtro de 50-50. Pode respeitar a compra na linha de tendência de alta e pode também respeitar o pullback de baixa, mas a maior probabilidade é que respeite a compra aqui na região macro. Então eu uso como gatilho. Espero o preço romper, voltar para essa zona aqui e eu pego um pullback de alta. Beleza? Só isso. Então vou até anotar aqui para deixar bem didático para vocês. Pega a visão. Função da tendência macro e média. Usá-las, né, de filtro negativo. Simplesmente isso. Show de bola, galera. Agora entendemos qual que é a função da tendência micro, né, que é botar dinheiro no nosso bolso. Exatamente, assertividade, gente, está na tendência micro. O foco deve ser na tendência micro. E que média e macro também é muito importante, certo? Mas que elas servem apenas de filtro e às vezes de gatilho. Show de bola? Então agora vamos para o assunto principal do vídeo, que é a análise de reversão de tendência, tá? Já vou falar de novo, galera, dominem essa análise que vocês vão aumentar absurdamente a assertividade de vocês em relação ao price action e em qualquer operacional do price action, seja pullback, seja suporte e resistência, seja linha de tendência, seja Fibonacci, vai ajudar muito na hora de vocês analisarem. Por quê? Melhor não, mas mais eficiente que você saber para onde a tendência está indo é saber quando ela está começando a reverter, porque às vezes você tipo assim, tira um pouquinho o zoom do gráfico e vê que a tendência aqui no momento é uma tendência de baixa, a tendência mais forte do momento é a tendência de baixa, e você ainda está confiando em entradas vendedoras, certo? Mas nesse momento pode estar tendo um início de reversão de tendência ou já pode ter revertido e você continua acreditando em entradas vendedoras. E aí você acaba tomando bastante loss, tá bom? Porque a nossa função, gente, é andar com a maioria, andar com a manada. Então, se a gente vai contra a manada, a gente tende a colocar o nosso capital em um risco maior, certo? Então, vou abrir o slide aqui, tá? E esse é o primeiro tipo de reversão de tendência. Tem dois, né? Tem como usar os dois tipos de forma isolada e os dois tipos de forma conjunta. Vocês vão entender muito bem, tá? Mas já falo que usá-los de forma conjunta vão te dar uma assertividade bem maior também, certo? Então, primeiro tipo de reversão de tendência é muito simples. Eu vou falar na linguagem mais simples. A gente sabe que uma tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes. Topos e fundos cada vez maiores, certo? E olha que legal que aconteceu aqui. Isso aqui é o sinal de reversão. Vocês conseguem ver um padrão? Aqui tem um padrão e aqui tem a quebra desse padrão aqui, que é o que? Topo descendente. Esse topo aqui é menor que esse. Até então, essa tendência só estava subindo, fazendo uma escadinha, mas aqui foi a quebra do ciclo de topos e fundos ascendentes. Nesse momento aqui, você espera romper o fundo mais próximo do preço e pega um pullback de baixa e começa a operar vendido, buscar entradas vendedoras. Aqui teria outra entrada vendedora, certo? O preço subiria aqui, você pegaria uma venda, certo? Aí fez topo duplo, você vai lá e pega o terceiro toque aqui na resistência, certo?
e você vai operando vendido até que tenha uma reversão de baixa para alta, que é o que? Um fundo maior do que o anterior. É a mesma coisa, gente. Aqui estava acontecendo um ciclo de topos e fundos cada vez menores, topos e fundos descendentes. Veio esse fundo ascendente aqui para quebrar esse ciclo. Então, a partir desse momento, a gente começa a procurar entradas compradoras, que o certo será esperar romper o próximo topo e pegar um pullback de alta. Outra confirmação muito interessante para vocês que querem analisar reversão de tendência é o rompimento da linha de tendência. Vocês concordam que aqui tem uma linha de tendência de alta? Certo? Quando o preço está querendo reverter, ele rompe essa linha de tendência de alta, certo? E olha que confluência bacana. Além de você pegar um pullback de baixa desse fundo aqui, você ainda vai estar pegando um pullback de baixa da linha de tendência de alta. Tipo assim, dois fatores muito fortes para uma análise só. Esse gatilho aqui, essa confluência é muito forte, assim como aqui na tendência de baixa, tá? Essa pernada aqui, ela rompeu, opa, deixa eu fazer vermelhão aqui, ela rompeu a linha de tendência de baixa, e aqui também a gente tem a mesma confluência. Além de você pegar o pullback desse topinho aqui, você está pegando o pullback da linha de tendência de baixa. Então agora vamos para o segundo tipo de reversão de tendência. Segundo tipo, segunda análise de reversão de tendência. Também muito simples, gente. Aqui a mesma coisa, tendência de alta para baixa, ciclo de topos e fundos ascendentes. Só que a reversão é quando uma pernada de baixa rompe com um sequencial vendedor, um sequencial forte. Na maioria das vezes, gente, esse sequencial vai ser um sequencial muito forte de verdade. Aquelas velas vermelhas, grandes, cheias, entendeu? Elas rompem o último fundo da tendência de alta, o fundo mais alto, certo? E aqui também encaixa uma estratégia do pivô, tá? Porque aqui deixa o fundo, aqui tem a pernada de rompimento, aqui tem a pernada de correção, você pega o pullback de baixa no fundo anterior da tendência de alta. Gente, esse tipo de entrada é muito assertiva, porque você está surfando a favor dessa pernada aqui que é muito forte, tá ligado? E como que funciona a pernada do pivô, certo? Ele tende a replicar para baixo o tamanho dessa perna aqui. É um alvo que o preço tem. Então ele fez essa perna aqui, ele tende a buscar o pullback e buscar a projeção dessa perna. Então, após acontecer isso, o preço tende a derreter aqui embaixo. Por isso que a assertividade é muito grande, certo? Mesma coisa aqui para a tendência de alta, de baixa para alta, melhor dizendo. O preço ele rompe com o sequencial comprador o último topo descendente da tendência de baixa, certo? E você começa a buscar por entradas compradoras a partir do pullback de alta desse topo aqui, que também é um pivôzinho de alta. Novamente, a gente tem a projeção da primeira perna, que foi a perna de rompimento, né? Essa aqui foi a perna do rompimento. Você pega ela e projeta para cima. Você já entra com pullback aqui e depois vai ter novas oportunidades de pullback de alta, tá? E eu indico que vocês tirem print aqui desses slides aqui, tá? Dessas imagens. Galera, pega isso aqui e cola na parede até entrar isso na cabeça de vocês, beleza? Porque se vocês dominarem esses dois tipos de análise, vocês serão muito assertivos nas suas análises, beleza? Bora agora aprender como usar essas duas análises em conjunto. Então bora, galera, para a explicação de como usar as duas análises de reversão em conjunto. Perdão aqui que eu tive que fazer algumas correções aqui, adicionar algumas coisas, porque eu esqueci de adicionar uns detalhes, aqui eu escrevi errado também, mas faz parte, tá? A ideia é que, assim, podemos utilizar as duas análises de reversão de forma isolada, assim como eu expliquei para vocês anteriormente, mas usá-las em conjunto aumentará mais ainda a sua assertividade, certo? E é muito simples, nesse caso, só iremos considerar a reversão de tendência quando as duas análises acontecerem ao mesmo tempo, tá? Então, ó, reversão de alta para baixa. Mano, cheio de erro ortográfico. Me desculpem, gente, eu faço isso aqui sozinho, então faço do meu jeitinho, às vezes não vai sair perfeito, tá? O que importa é que vocês entendam. Aqui estava numa tendência de alta, normalmente, tá? Então, a gente tem que ter aquelas duas análises anteriores conjuntas, ou seja, só começo a procurar entradas vendedoras quando formar um
topo descendente, tá? Um topo menor. E logo após romper o último fundo da tendência de alta, certo? Essa formação aqui, na análise conjunta, é um sinal de reversão. E quando rompe o último fundo da tendência de alta, é a confirmação de reversão. Então aí você começa a olhar o próximo alvo, o alvo mais próximo. Qual que é o alvo mais próximo de venda aqui? O pullback desse fundo aqui, certo? Então você começa a operar vendido a partir desse momento, até que o preço caia bastante e tenha um sinal de reversão de baixa agora para alta, certo? E é a mesma coisa. Esse fundo ascendente é o sinal de reversão, tá? E o rompimento do último topo da tendência de baixa é a confirmação de reversão. A partir desse momento, você vê o alvo mais próximo de compra e começa a aplicar entradas compradoras, certo? E isso progressivamente. Você vai pegar a entrada compradora aqui, rompeu aqui, ó. Vai pegar uma entrada compradora e rompeu, certo? Aí você vai surfando essa tendência. Você pegou esse pullback, gain. Aí pegou o segundo toque, gain. Terceiro toque, gain. Subiu até que aconteça uma reversão novamente, tá? Agora eu vou tirar isso aqui, vai ficar meio raso, então já tirem print por cima aqui, antes de eu fazer essa sujeira, tira print, tá? E aqui a gente tem os 3 tipos de reversão de tendência, tá? Galera, falo novamente, prática, tá? É muito importante, eu ainda não falei da prática não, mas vou até falar pra vocês uma lei, tá? A lei chama 10/90 ou 90/10, tá? Que é basicamente assim. Na minha explicação, talvez para vocês ficou muito simples, certo? Mas na hora de abrir o gráfico, às vezes dá uma confundida. E isso é super normal. O que a gente precisa para ter clareza nas nossas análises é bastante tempo de tela. Então, o que fala, o que explica a lei 10/90? Você pega 10% de conteúdo teórico e 90% você aplica, certo? Então, vamos fazer um desafio. Ao acabar esse vídeo, mano, já abre alguma plataforma de análise, seja a IQ, seja o TradingView, o que for da sua preferência, e cai pro estudo. Cai pro estudo. Primeiro pega o primeiro tipo de reversão e começa a analisar. Vê onde que teve o primeiro sinal de reversão, se realmente reverteu a tendência, aonde você entraria, qual seria a sua tomada de decisão após uma reversão. Aí depois vai para o segundo tipo, depois começa a analisar de maneira conjunta, vai marcando, vai fazendo marcações, vai estudando. Mano, é muita prática, gente, é muita prática. Então, para você dominar isso aqui, lei 90/10, 10% de teoria, 90% prática. Não pode faltar isso. Isso não serve só para a gente operar, serve para qualquer coisa na vida, beleza? A prática leva à perfeição, certo? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Agora vou para a prática, tá? Vou mostrar alguns exemplos aqui no gráfico da IK, vocês vão ver o quão assertivo esses tipos de análise de reversão, beleza? Então, galera, pega a visão aqui, tô no AudiCAD, tá? O mercado já fechou, mas a gente tem um exemplo aqui muito claro das 2 reversões na nossa cara, certo? Primeiramente, o primeiro tipo de reversão, a gente viu que o preço estava numa tendência muito clara e de alta, deixando topos e fundos cada vez maiores, certo? Após ele tocar nessa extremidade aqui, que certamente tem uma resistência lá atrás, ele caiu com bastante força e formou esse topo descendente, certo? Utilizando apenas a primeira ferramenta de análise de reversão de tendência, a gente já poderia começar a olhar entradas vendedoras, certo? Então aqui a gente pode marcar esse suporte aqui, certo? Ele rompeu o suporte, ó, que interessante. Ele rompeu o suporte, que agora serve como resistência, primeiro toque, pullback de baixo, tá? Eu estou no gráfico aqui de 5 minutos, certo? Mas eu opero em 1 minuto. 5 minutos é porque fica mais fácil de explicar para vocês e mostrar exemplos. Porque como eu disse, em M1 acontece bastante reversão, né, o tempo inteiro. Então, esse é o primeiro exemplo. É muito assertivo, gente. Porque após fazer essa formação, vocês veem que a tendência reverteu com bastante força. Ela continua caindo e dando bastante oportunidade de venda. Por exemplo, tinha esse fundinho isolado aqui também, ó. Esse fundo isolado aqui. E respeitou aqui, tá? Retração para a mesma vela, né? M5. Show de bola. E deixa eu ver. Tem várias oportunidades aqui também. Por exemplo, se a gente for ver na ótica de retração, certo?
Aqui respeitou duas retrações, aqui respeitou o quarto toque, certo? Então, nos deu várias oportunidades de venda aqui e foi bastante assertivo. Show de bola? E agora, a reversão, o segundo tipo de análise de reversão. Está aqui estampado na nossa cara também, para ver que a tendência ela estava caindo com bastante força, certo? Após ela reverter, começou a entrar numa tendência de baixa. E olha que interessante aqui, esse aqui foi o último topo da tendência de baixa. E aí rompeu com um sequencial bem forte de compra. Eu não falei para vocês que geralmente o rompimento é bem forte? Realmente, olha que sequencial forte. Olha as velas ganhando bastante força compradora, tá? Muita rejeição vendedora, o preço tentou ir lá embaixo e não conseguiu. Tomou pancada dos compradores. Mesma coisa aqui. Tendência forte de alta. Vamos ver alguma oportunidade de pullback aqui também. Ó, eu posso marcar esse topo aqui, nem buscou a oportunidade de pullback. Mas se eu marcar esse topinho aqui de 2 toques, a gente teve o pullback de alta bastante assertivo. Se a gente se a gente colocar ali um pouquinho mais para cima na ponta desses pavis, que tem confluência com esse fundo aqui também, a gente teve o 2-0 aqui só nessa pernadinha de alta. Galera, é muito assertivo. Não, confia no que eu estou falando. Anota, é muito assertivo e é muito simples também. E eu vou falar sempre de pullback, mano, porque isso aqui tem tudo a ver com o meu operacional. A visão que eu estou passando para vocês aqui é uma visão um pouquinho mais simples, tá? Porque eu opero essa parada em M1, certo? E M1 acontece reversão o tempo inteiro. Mas eu consigo ser muito assertivo nas minhas entradas porque eu consigo analisar muito bem esses tipos de reversão, certo? Para ver que aqui reverte o preço o tempo inteiro. Aqui teve uma reversão de alta para baixa, então aqui de baixa para alta, quer dizer. Então aqui teve algumas oportunidades compradoras só nessa pernada de alta. Só que aqui também teve uma reversão de alta para baixa e também teve oportunidades vendedoras, certo? Então é uma parada que você tem que ficar atualizando marcação o tempo inteiro em M1, certo? Para você, no meu operacional, tá, gente? Para você identificar essas reversões. Mas aí, ao longo dos vídeos, eu vou me aprofundando um pouco mais na minha técnica, que também é muito simples, só tem essa diferença de M5 para M1. E para finalizar, a análise de reversão em conjunto. Galera, olha para esse gráfico aqui e, pô, vocês conseguem identificar a origem dessa reversão de baixa para alta e a confirmação dessa reversão? Faz o seguinte, pausa o vídeo, faz a sua marcação de onde você acha que teve a origem e a confirmação de reversão, faz uma anotação, tira um print, sei lá, e depois vê se você estava certo, beleza? Ó, a tendência de baixa aqui no momento era evidente, formação de topos e fundos cada vez menores, certo? Deixou esse último fundo aqui, tá? E o último topo da tendência de baixa foi esse topinho aqui, tá bom? E olha o que o preço fez. Ele fez um fundo ascendente, fazendo a quebra desse ciclo aqui da tendência de baixa, certo? A partir desse momento a gente tem um sinal de reversão, primeiro sinal de reversão. E qual que foi a confirmação? A confirmação foi o rompimento desse sequencial forte aqui, comprador, desse topo aqui, que foi o último topo da tendência de baixa. A partir desse momento aqui, desse rompimento aqui, a gente pode começar a operar comprado, né? E buscar oportunidades de pullback, de compra em suporte, de compra em LTA. E tem várias oportunidades aqui. E eu falei também da análise de pivô, que o preço faz a primeira perna, tá? E aí rompe o topo da primeira perna e tende a buscar essa projeção aqui. O tamanho dessa perna aqui tende a ser o tamanho da segunda perna. Será que aconteceu isso? Gente, olha que foda que é a análise gráfica. Mano, isso aqui é uma arte, tá ligado? Porque é muito assertivo, gente. É muito assertivo. Tem um motivo por trás disso. Se quiserem depois eu falo mais pra vocês. Eu gravo um vídeo falando sobre alvo, sobre projeção. Mas a projeção desse movimento aqui, do pivô, é buscar essa pernada aqui. E foi exatamente o que aconteceu com muita assertividade. Então a partir desse momento, mano, você começa a buscar por entradas compradoras. Aqui teria um pullback, só que não buscou, tá? O pullback desse topo não buscou, respeitou a região, tá? Mas não buscou a marcação, porque já estaria na marcação máxima aqui da resistência. Mas eu posso marcar esse topinho aqui atrás também. Será que respeitou? Esse topinho aqui?
Ó, rompeu, respeitou o primeiro toque, respeitou o segundo toque também, tá? E posso marcar essa resistência aqui também na frente, certo? O preço ainda continuava numa tendência de alta e respeitou esse pullback de alta da resistência anterior. E para ver que a análise de reversão funciona muito bem, porque depois o preço ganhou uma força de compra cabulosa, tá? E gente, isso aqui, como eu disse, é uma visão mais simples da parada. Quando eu começar a aplicar isso no meu operacional, vocês vão ver que isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, eu particularmente não pegaria esse pullback de alta, certo? Aqui eu procuraria alguma entrada vendedora, porque o preço fez um pivôzinho de baixo, um topo menor depois dessa tendência de alta, certo? E deu uma oportunidade rápida aqui de pullback de baixa, certo? Aqui não buscou, infelizmente, né? Foi a mesma ocasião lá de trás, aproximou, respeitou a zona, mas não tocou no nosso alvo, certo? Mas para ver que isso acontece o tempo inteiro, você não tem que ficar se baseando no que aconteceu aqui atrás. Aqui nesse momento já tinha revertido a tendência micro para uma baixa bem rápida, tá? E depois reverteu de novo para alta, e aqui a gente teria outra oportunidade. Aqui, por exemplo, marcaria esse topo aqui, tá? Que tem algumas confluências aqui atrás, e veio aqui também, aproximou, daria uma oportunidade de compra, e aqui a gente vai atualizando a marcação e pegando oportunidade de pullback de alta, que também é muito assertivo, beleza? Galera, satisfação demais para todo mundo que viu até o final, tá? Meu intuito é esse, é pegar todo esse tempo de experiência que eu tive do mercado e passar de maneira mastigada para vocês, tá bom? Eu no início tinha muita dúvida em relação à tendência, muita dúvida, porque o conteúdo gratuito que eu buscava na época não tinha uma explicação mais aprofundada. Era só tipo assim, tendência de alta, mano, compra, tendência de baixa, vende, certo? Então, pelo menos na época que eu comecei a estudar, era muito escasso esse conteúdo de reversão de tendência. Eu já cheguei a buscar no YouTube, tipo assim, o mesmo título que eu vou postar, tá bom? O mesmo título que eu vou postar é o que eu já busquei no YouTube, que é como operar sempre a favor da tendência. Entendeu, galera? Então, eu não achava isso. Eu tive que me virar, gente. Tempo de tela, marcação, catalogação, para identificar que o simples funciona. Que não precisa de ficar marcando coisa lá de trás. Que não precisa de ficar enchendo a cabeça, o gráfico de marcação. Que o simples funciona. É o que está acontecendo aqui agora, tá? E essa análise de reversão de tendência, esses dois tipos de análise, é bem simples, mas você tem que praticar. Lei 10/90. 10% teoria, 90% prática. Galera, bora pra cima. É só o início, beleza? Vamos continuar seguindo esse canal aqui, que eu vou me esforçar para trazer o máximo de conteúdo de valor para vocês. Bora pra cima, galera? É só o início.